Então, com a palavra, o nosso querido amigo Afrânio. Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje para lembrar uma data muito importante para nós espíritas, né? Porque na última quarta-feira transcorreu o dia 18 de abril, né? Um dia significativo para todos nós, por ser o dia em que foi apresentado à sociedade parisiense o Livro dos Espíritos, né? Então nós resolvemos hoje falar sobre Allan Kardec e essa data, o 18 de abril. É uma homenagem que a gente procura prestar ao codificador da doutrina espírita. O nosso propósito é resgatar as dificuldades que Kardec enfrentou até chegar a essa data, 18 de abril de 1857, as dificuldades que ele teve posteriormente a esta data, para que assim a gente possa ainda valorizar mais ainda o trabalho desse espírito que com tanta perseverança cumpriu a sua missão aqui entre nós, trazendo essa doutrina que hoje nos acolhe e que nos ensina a caminhar melhor, né, nesse mundo de dificuldades em que nós estamos inseridos. Então, esse é o propósito. Eu me vali de alguns livros, especialmente de um livro clássico da doutrina espírita. Acredito que hoje tenham dificuldade para encontrá-lo fisicamente, que é esse livro aqui, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária. O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Provavelmente muitos nunca ouviram falar nesse livro. É um livro do professor Silvio Canuto de Abreu, e ele decorreu de uma conferência que foi proferida pelo Canuto de Abreu, quando o Livro dos Espíritos fez 100 anos, portanto, em 18 de abril de 1957. Dessa palestra do Silvio Canuto de Abreu, né, decorreu essa obra, que é uma obra interessante, porque ele traz em detalhes, como se fosse um romance, né, os momentos do dia 18 de abril de 1857. Né? Eu estou falando sobre o livro porque, embora vocês tenham dificuldade para encontrá-lo fisicamente, né, livrinho ali de capinha azul, como eu mostrei a vocês, ele está disponível na internet, num site chamado Autores Espíritas Clássicos. Né? Então é só vocês entrarem lá, procurar Canuto de Abreu, vai estar lá o livro todinho para vocês lerem. Tá? Mas vamos ver aqui, antes de nós entrarmos propriamente, então, no livro do Canuto de Abreu, é o nosso Kardec aí, numa das fotos que eu considero mais bonitas, né, do nosso mestre já, portanto, maduro, né? E eu queria, para contextualizar, trazer para nós uma lição do livro Espírito da Verdade. Tinha essa capa, a capa já mudou, está mais bonita, mas essa capa aqui é a capa antiga. Aliás, eu acho essa capa mais bonita, né? Mas tem uma capa nova agora. Essa capa aí é uma figura que ficou tradicional aí na década de 60, 70. Se a gente olhar com cuidado aqui, né, os pontos pretos lá, vai aparecer a imagem de Jesus, né? O Espírito da Verdade. Então, nesse livro, na lição 52, nós temos uma historinha do Hilário Silva, aquele contador de histórias que a gente já conhece, do livro Almas em Desfile, do livro A Vida Escreve, e de muitos outros livros. A gente sempre vê uma historinha do Hilário Silva. Nesse livro ele tem essa história sobre o nosso querido Allan Kardec. Eu transcrevi a história aí para vocês lerem junto comigo. A gente vai lendo juntos aí, vamos trazendo fazendo alguns comentários. Então tá lá, ó. São 3 momentos. Primeiro momento, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava acabrunhado, fazia frio,
abril de 1860. 3 anos, portanto, tinham se passado desde o momento em que o Livro dos Espíritos foi lançado. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Então, eu acho importante a gente perceber que Kardec, depois que o Livro dos Espíritos é lançado, ele continua sendo um homem humilde, continua vivendo com dificuldades, né? Então, em 1860, escasseavam recursos para lhe dar sequência à obra que tinha sido colocada nas mãos dele. E ele estava desanimado naquele abril de 1860. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada, né? Então, Gabi é o apelido carinhoso, né, da forma carinhosa como Allan Kardec chamava a esposa dele, Gabrielle Boudet, Amélie Gabrielle Boudet, né? Então, ela chega e entrega para ele um pacote. Passamos, então, ao segundo momento. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, 1860, portanto, de modo inesperado, minha Antoinette partiu dessa vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. A Ponte Marie, sobre o rio Sena, né? O Sena que ele se refere ali é o rio Sena, aquele rio que corta Paris. Então ele passou por aquela decepção de perder a mulher amada e começou a planejar o suicídio. E a Ponte Marie era a ponte dos suicidas, lá em Paris, né? E ele começou a planejar se jogar da ponte. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de porte vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Então, no momento em que ele vai se atirar, a mão dele encontra um livro lá no beiral da ponte, né? Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurent. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem
Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de um livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Né? Então, aquele livro dos Espíritos tinha salvo a vida de uma pessoa, do Laurent, e também de Joseph Perrier. Então, a terceira parte da mensagem, após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Bonita, né? Eu acho essa história sobre Kardec uma das histórias mais bonitas que já se escreveram sobre ele, né? Porque mostra o nosso codificador como homem normal, como homem aqui vivendo a sua encarnação, participando das dificuldades que nós todos participamos no nosso dia a dia, orando, como foi falado aqui na mensagem inicial, né? Orando para que possa encontrar forças para superar as dificuldades. E assim como nós, quando oramos, recebemos a resposta para ele veio na forma de um livro que tinha servido para salvar a vida de pelo menos 2 pessoas que o haviam lido. E certamente Kardec deve ter refletido, e quantas pessoas mais não se beneficiaram da leitura desse livro. Nós vamos ver mais para frente que no dia 18 de abril de 1857, quando Kardec está se preparando para dormir, ele escreve nos seus apontamentos justamente isso, que se aquele livro que estava sendo lançado naquele dia pudesse servir a apenas uma alma que o lesse, ele já teria cumprido a sua finalidade. Então vejam que 1860, 3 anos depois, nós já temos aí o retorno de todo esse esforço que o nosso codificador fez, né? E aí nós começamos a refletir sobre esse episódio, tracei algumas conclusões sobre ele. O que é que esse episódio nos leva a pensar? A primeira conclusão que eu tirei é o caráter missionário de Allan Kardec, né? Porque, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, ele não esmoreceu um momento jamais. Ele pode ter desanimado em algum momento, mas ele tinha como certa a missão que havia traçado no plano espiritual, e ele ia em frente e foi em frente. 1860 foi apenas o início da sua trajetória. Kardec conheceu a doutrina espírita, ou melhor, ele conheceu as manifestações espíritas com 51 anos de idade, em 1855. Em 57 lançou o Livro dos Espíritos, em 60 deu esse episódio que nós estamos vendo. Então ele enfrentou com coragem todas as dificuldades. E nós vamos ver que a coragem nos momentos difíceis da vida é uma característica marcante desse espírito que veio como Allan Kardec,
Hippolyte Léon Denis Arrivaio, hoje Allan Kardec para nós. Então a primeira coisa que a gente vê é que ele é um espírito comprometido com a missão que tinha assumido no plano espiritual. A segunda coisa que a gente vê é que ele vinha sofrendo críticas desde 18 de abril de 57. Então o lançamento do livro não foi um lançamento festejado, alguma coisa assim que foi rapidamente aceita por toda a sociedade. O Livro dos Espíritos foi conquistando o seu espaço gradativamente na sociedade parisiense e no mundo. Demandou tempo e ainda estamos vendo o Livro dos Espíritos hoje em expansão. A doutrina espírita está se expandindo, né, desde 1857. São, portanto, aí 161 anos de expansão. Muito pouco para uma religião. Quando a gente pensa nos 2000 e tantos anos do cristianismo como religião, né, do islamismo, também centenas de anos, e das diversas religiões que nós temos na face da Terra. 161 anos é muito pouco. A doutrina espírita está em expansão. Outra coisa, o desânimo daquele momento e o estímulo que a mensagem lhe trouxe, revigorando sua fé, né? Quantas vezes essa mensagem de estímulo chega para nós das mais diferentes maneiras, mas em nenhum momento nós estamos desamparados. Se nós nos entregamos à prece, à oração, como o companheiro que fez a mensagem inicial, né, falou sobre a mensagem inicial, referiu, a resposta vem. Pode ser que não seja a resposta que nós queremos. Ah, eu gostaria de ganhar uma expressiva soma para poder ter tranquilidade financeira. Pode ser que a resposta não seja essa. Mas a resposta vem em termos de saúde para que você possa, com o teu trabalho, superar todas as dificuldades, vencer os obstáculos e cumprir os compromissos espirituais que você assumiu. Kardec foi assim. Kardec não pediu dinheiro em nenhum momento. Kardec queria realmente esse retorno do mundo espiritual e o retorno veio. A partir daí seguiram-se as demais obras da codificação, porque 1860, aí depois veio o Livro dos Médiuns, 61, 64 o Evangelho segundo o Espiritismo, 65 o Céu e o Inferno, 68 a Gênese, e nesse período todo a Revista Espírita sendo publicada mensalmente um exemplar, desde 1858. Então Kardec, ele realmente abraçou a tarefa que tinha assumido no plano espiritual. E finalmente a gente vê a condição de espírito superior, que somente o espírito superior poderia trazer com o bom senso, com a organização, né, com a segurança, as lições que o Livro dos Espíritos nos trouxe. Né? Só para que a gente se situe, a primeira edição do Livro dos Espíritos não tinha essas 1019 perguntas que hoje nós estamos acostumados. Nós tínhamos só 531 perguntas. Temos aí na livraria e temos também aqui na biblioteca a primeira edição. A primeira edição foi recentemente reeditada, quando o Livro dos Espíritos aí fez 150 anos. Várias edições foram feitas comemorativas à data. Tem até edição bilíngue, né, francês e português, uma ao lado da outra. Então a gente vê ali 531 questões e era diferente, a sistemática era diferente. Nós não tínhamos, por exemplo, as notas de Kardec, elas não ficavam após as questões. É interessante até do ponto de vista da curiosidade, se vocês depois tiverem curiosidade, pegar um desses volumes e dar uma olhadinha como é que era a primeira edição do Livro dos Espíritos. Bem, mas então essa condição, esse preparo que Kardec mostra ter para trazer a doutrina espírita, para trazer o Livro dos Espíritos, só poderia ser possível de encarnações compatíveis, né? Então, como Allan Kardec, porque esse termo Allan Kardec foi revelado a ele, como está dito ali, pelo espírito Zéfiro, né? No início em que ele pesquisava a doutrina espírita, esse espírito Zéfiro se manifestou e disse-lhe que ele, no passado, tinha sido seu amigo.
amigo de Hippolyte Léon Denis Rivail, que era o nome do pesquisador francês que depois nós passamos a chamar de Allan Kardec. Então, esse Zéfiro disse que no passado eles tinham sido sacerdotes, druidas, na Gália, e tinham recebido, portanto, ele tinha o nome, portanto, de Allan Kardec. Daí é que veio o nome de Allan Kardec. Então ele viveu entre os celtas, né? E druida era o nome pelo qual eram identificados entre os celtas os sacerdotes, né? Os sacerdotes que tinham a responsabilidade lá entre os celtas, né? De manter a guarda dos valores da civilização céltica. Então vejam que já era um espírito lá da época dos druidas, né? Ele já era, portanto, um homem, um espírito sendo preparado, isso no século, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, né? Eu acredito que grande parte de vocês aqui, quem teve aí alguma vivência com os quadrinhos, ou que gosta de cinema, viu lá o Asterix, as aventuras do Asterix. Pois é nessa época aí do Asterix que viveu o nosso Allan Kardec. E lá tem um druida no Asterix, né? O Panoramix, né? Então Allan Kardec era um druida como naquela época. Depois uma outra encarnação, para vocês verem aí como esse espírito foi sendo preparado ao longo do tempo, né? Ele foi João Rus. João Rus era um intelectual, professor da Universidade de Praga. Ele se distinguia nas discussões mais abstratas e no conhecimento de Aristóteles, da Bíblia, dos Santos Padres. E ele foi um discípulo, tradutor de John Wycliffe, das obras de John Wycliffe. E esse John Wycliffe era um outro professor, um professor inglês. Ele propagava uma porção de teses antidogmáticas. Então negava a necessidade de confissão auricular, atacava o culto às imagens, a Virgem Maria, né, a infalibilidade papal. Esses dogmas da igreja todos eram atacados pelo John Wycliffe, e o João Rus passou a atacar também. Vejam que ele aos poucos está sendo preparado. Esse aí é o João Rus. Acabou trazendo para si a ira, e João Rus então é queimado em 1415, 6 de julho de 1415, na fogueira, né? Só para vocês saberem, esse John Wycliffe é uma encarnação anterior de Leon Denis, né? Foi professor da Universidade de Oxford, religioso inglês, né? Ele tinha até uma Bíblia traduzida por ele, uma das Bíblias traduzidas para o idioma inglês, chamada Bíblia de Wycliffe. Bom, não sei bem se o termo, a pronúncia do inglês é esse, mas quando o nome é estrangeiro, a gente abrasileira o negócio, porque nem sempre a gente tem convicção. Esse aí é o John Wycliffe, né? O John Wycliffe viveu, portanto, numa época. Já o Hippolyte Léon Denis Rivail, eu grifei ali, vocês podem ver, dentro do nome de Hippolyte Léon Denis Rivail tem escrito Léon Denis, lá. Léon Denis. Essa é uma curiosidade, né? Que só faz mostrar como esses dois espíritos estão interligados. Porque com o desencarne de Kardec, Léon Denis sendo mais jovem, Léon Denis vai dar sequência, vai se transformar num dos pilares da doutrina espírita, após a morte de Allan Kardec, após a morte de Kardec. É isso, está racionando mais rápido que eu, né? Após a morte de Kardec, né? Então, o Léon Denis, e juntamente com Camille Flammarion, eu fiquei pensando um pouco, eu estava tentando me lembrar o nome dos outros, que foi Camille Flammarion e Gabriel Delany. Foram as 4 pilastras, né? Kardec, Denis, Delany e o Flammarion. Os 4 pilastras aí da doutrina espírita. Então, esses dois espíritos aí estavam intimamente ligados, assim como também Kardec nasceu em 3 de outubro e Francisco de Assis em 4 de outubro. E a gente vê que também é uma identidade de objetivos entre os dois, né? Os dois visavam restabelecer o cristianismo primitivo. Francisco de Assis e Allan Kardec. Só curiosidade, só reflexão.
Mas qual a sua trajetória até o 18 de abril de 1857? Né? Se Kardec tinha sido um espírito tão preparado, como é que foi a vida dele antes do 18 de abril? Eu fiz aqui alguns apontamentos, né? Que ele nasceu em 3 de outubro, está lá, nasceu em Lyon, né? Às 19 horas. Em 1820, são os principais fatos da vida dele, para vocês perceberem a maturidade desse espírito. Ele foi para Yverdon, ou Yverdun, na Suíça, ou Yverdun, né? Na Suíça. Ele foi estudar com Pestalozzi, que viveu entre 1746 e 1827. Você sabe que foi um pedagogo suíço, né? Pestalozzi. E Kardec, no caso ainda era Hippolyte Léon Denis Rivail, se transformou num dos melhores alunos de Pestalozzi. Em 1822 ele se torna mestre e se bacharela em letras e ciências. Fala corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês, né? Línguas, portanto, que provavelmente ele trazia o embrião de encarnações passadas. Em 1824, ele funda em Paris uma escola idêntica de Pestalozzi, em sociedade com um tio, e começa a publicar obras didáticas em 1828 até 1848. Era assim que ele se mantinha, publicando obras didáticas, portanto, e se mantinha também, né, com as rendas que obtinha nessa escola, fundada em parceria com o tio. Esse aí é o Castelo de Verdun, onde o nosso Kardec estudou com Pestalozzi. Tem 2 fotos aí para vocês verem. Quando forem à Suíça, vocês já sabem onde identificar. Em 1832, ele casa com a Gabrielle Boudet, né? A Amélie Gabrielle Boudet, que era mais velha que ele, né? 9 anos mais velha que ele. E em 1835, ele vai à falência, né? O tio dele o leva à ruína. E aí ele pega todo o dinheiro que ele tinha, né, e vai quitar os débitos com os credores. Então vejam aí como é o raciocínio de um homem de bem, né? Ele fica na ruína, mas primeiro ele paga todas as suas dívidas com todos os credores. Depois, em 46, ele elabora mais um livro, o último livro que ele elabora. Os livros vão até 1848. Em 1849, ele leciona no Liceu Polimático de Paris várias disciplinas, fisiologia, astronomia, química e física, e publica várias obras adotadas pela Universidade de França. Então vejam que este homem, que em abril de 1857 vai lançar o Livro dos Espíritos, é um homem conhecido na sociedade parisiense, um homem respeitado, um homem culto, um cientista, um homem, portanto, que poderia muito bem ter colocado o seu nome no Livro dos Espíritos. Bastava, em vez de colocar Allan Kardec, colocar Hippolyte Léon Denis Rivail. Por que ele não fez isso? Porque a todas essas características se acrescentava também a humildade do nosso mestre, né? A humildade do nosso mestre. Em 54, isso é importante a gente falar, né, ele começa a estudar o magnetismo, né, o magnetismo animal, que a gente vê falar, que o Paulo Henrique de Figueiredo, estudioso lá de São Paulo, escreveu uma obra sobre Mesmer, né? Mesmer, os textos ocultos, né? A ciência que o Mesmer trouxe, ela ficou oculta. O nosso Paulo Henrique, lá em São Paulo, de repente resolveu traduzir do francês. Já esteve aqui várias vezes. O livro dele está aí à disposição para quem quiser conhecê-lo, né? E o Mesmer, então, ele que é o responsável pelos estudos do magnetismo. O nosso Allan Kardec, portanto, o nosso querido professor Hippolyte Léon Denis Rivail, se torna também um magnetizador. Então, em 1854, ele ouve falar pela primeira vez nas mesas girantes, através do senhor Fortier. E em 1855,
encontra o senhor Carlotti, que foi o primeiro a falar sobre a intervenção dos espíritos. Contava 51 anos de idade. E a partir daí ele começa a se corresponder com os espíritos através de 4 médiuns. Caroline, 16 anos, e Júlio Baudin, Ruth Celine Jafé, Aline Carlotti e Hermance Difo, que na época tinha 14 anos. Né? Essas são as médiuns aí que foram responsáveis pelas diversas comunicações que nós temos aí na codificação espírita. Através dela veio a grande maioria de mensagens. Posteriormente tivemos outras mensagens chegando através da Revista Espírita, mas essas aí são as primeiras. Então é isso. Em 1856, na casa do senhor Rustan, através da médium Ruth Celine Jafé, um espírito revela pela primeira vez a sua missão. E em 1857 se dá aquele encontro com o espírito Zéfiro, né? E 18 de abril, então, ele resolve colocar o nome de Allan Kardec, e não o nome próprio, né? E não o seu próprio nome, nesta obra que ele trouxe para nós. Esta é a trajetória de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Para o Herculano Pires, que foi um grande pesquisador, pedagogo, né, filósofo da doutrina espírita, é em 18 de abril de 1857 que teria nascido Kardec, e não em 3 de outubro de 1804. Uma das homenagens bacanas que eu já li a respeito do nosso querido Allan Kardec, feitas por nosso Kardec, está nesse livro aqui, ó, Semeadores da Verdade. Esse livro aqui, do Alaor Borges Júnior, né, o Alaor Borges Júnior é o médium, talvez dos que estão encarregados hoje de trazer, fazer o correio fraterno, né, que é esse trabalho de comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, talvez o Alaor seja o que mais autenticidade dá às mensagens. Já esteve aqui na nossa casa várias vezes, ali no Dona Meca, está sempre vindo ao Rio, ele é lá de Minas Gerais. E esse livro aqui é o primeiro livro lançado pelo Alaor, já tem algum tempo, mas o que a gente nota nesse livro é a total identidade dos espíritos. Né? Se você conhecer um pouquinho de Casimiro Cunha, de Augusto César Neto, de Castro Alves, de Meimei, dos diversos espíritos que nós nos acostumamos a ver na obra de Chico Xavier, você vai ver os mesmos espíritos aqui nessa mensagem. E eu vou fazer essa homenagem agora, porque depois eu vou falar só do 18 de abril de 1857, vou falar só de Canuto de Abreu. Então, Augusto César Neto, ele traz essa mensagem aqui para nós. Diz assim ele, ó, homenageando Kardec. O Augusto César Neto foi um jovem que desencarnou num acidente, né? E ele participou de alguns livros que foram psicografados pelo Chico, né? Motoqueiros no Além, Somos Seis, alguns livros, portanto, de jovens trazendo mensagem do plano espiritual. Aqui ele dá uma mensagem homenageando Kardec. Esse é o nosso objetivo hoje. Então vou me valer aqui da homenagem do Augusto César Neto. Diz ele assim: oi, gente, é um jovem falando, não quero dar uma de mentor, mas os maiores lá de cima determinaram que eu viesse a esta reunião para dar o meu recado de eterno aprendiz de nosso paizão do universo. Solicitaram-me que algo escrevesse com o objetivo de dedicar escritos àquele grande mestre que no dia 3 de outubro de 1804 foi deixado pela cegonha nas terras de Lyon. É isso aí, moçada. Meu papo hoje está voltado para este grande homem que em tão pouco tempo despertou a humanidade para as realidades da alma imortal. Em torno de 15 anos, esse grande espírito designado pelo Consolador prometido deixou tantos tesouros para a humanidade. Gente, o exemplo de Kardec é digno de ser imitado. O homem não pisou na bola
com a espiritualidade maior. Não fez corpo mole. Abraçou com devoção a causa a que se dedicou. Renunciou a tudo em prol da missão assumida. Reteve o tempo e foi capaz de tê-lo sob seu constante domínio. Não desperdiçou um só momento da sua abençoada existência. Ultrapassou os limites da própria resistência física e passou todos os percalços que vieram pela frente. Fez vistas grossas para os sarcasmos gratuitos que lhe vieram de estrada afora. Digno homem, ocultava-se o mais que podia, mas o seu destino era de projetar mundialmente. Foi humilde, não reprisou as cenas dos hipócritas das sinagogas que anunciavam seus feitos. Em silêncio, discreto, se iluminou e projetou raios de luz a todos os rincões do mundo. Não bateu no peito e contou vantagens. Como boa árvore, foi identificado pelos frutos que nasceram de suas condutas no mundo. Mestre querido, curvo-me aos teus pés, e onde quer que estejas, aqui entre nós ou nas vastidões dos espaços reservados aos justos, Deus te abençoe. Milhões de vozes proferem teu nome com o respeito que a tua alma merece. Falei, Augusto César Neto. Então essa é a mensagem que eu acho que sintetiza bem, né, o pensamento que a gente tem para o nosso mestre. Esteja ele onde estiver, no plano espiritual, como ele fala, ou nas paragens do infinito, em mundos mais elevados, que ele possa registrar esse momento em que nós estamos aqui lembrando a sua importância para nós espíritas, né? E sobre o livro do nosso querido Canuto de Abreu, né, que talvez seja a parte menos conhecida de tudo que eu falei até agora aqui para vocês, né? Como disse a vocês, o livro todo é uma espécie de narrativa romanceada do momento em que o Livro dos Espíritos está sendo lançado. Então isso se inicia na manhã de 18 de abril de 1857. O lançamento do livro é feito pela livraria. O U em francês tem um som de I, então eu acredito que ele seja Denti, livraria Denti. Denti, Rafael? Rafael, Denti ou Dentu? Também não sabe, né? Vai depender da origem de quem tem o nome. Mas como vem de Edouard Henri Justin Danty, eu acho que é Danty mesmo, tá? Ou Denti ou Danty, né? Esse aí é o nome do dono, do dirigente da livraria. O Canuto de Abreu, ele é um pesquisador, ele é muito fiel às suas informações. Então, esse senhor aí, Edouard Henri, ele, na verdade, ele é filho do dono original, que falece e deixa todo o seu patrimônio para a esposa, e a esposa nomeia o filho, Edouard Henri, para ser o responsável pela livraria. Estou falando isso porque mais à frente, no diálogo, vai aparecer Madame Danty. Madame Danty é a mãe do Edouard Henri. Então, os primeiros exemplares que chegaram na livraria, são uma curiosidade, vão para o Rivail, os 3 primeiros, para o Didier, que era o editor, e para o Ledoyen, que era o livreiro, né, responsável aí pela divulgação, portanto, da obra. Então, à noite, na casa do casal Rivail, foi feita uma recepção para comemorar o lançamento do livro. Presentes todos os amigos do casal, inclusive as médiuns que possibilitaram, aquelas 5 médiuns cujo nome nós vimos lá. Então, o livro é rico em diálogos, né, em relação a eles. Vou me fixar no final, que ao final da reunião, a irmã Difo, que era a médium que recebia o Espírito São Luís, que está presente em várias passagens do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente dessas 2 obras, mas também está lá no Livro dos Médiuns, né? Uma série de esclarecimentos de São Luís. A irmã Difo é que ditava, que era o instrumento do São Luís, né? Então, a irmã Difo fica mediunizada,
se põe de pé, ergue o braço num gesto elegante e autoritário de atenção e profere uma prece, sucedendo uma anteriormente feita pelos encarnados. Então, quando está chegando ao final da reunião, todos os encarnados resolvem fazer uma prece. Terminada a prece, a irmã de For fica mediunizada e faz, portanto, a seguinte colocação. Está aqui, estou aqui nesse ponto aqui. Nos momentos finais, após curta interpretação, a irmã derramou 2 lágrimas, voltando a falar. A prece erguida há pouco por vocês tocou profundamente nossos corações. Nós a acompanhamos com fervor, acrescentando-lhe pensamentos que lhe vamos resumir nestas palavras. Senhor, sabemos que fomos convocados na terra e no espaço para a grande batalha da verdade. Reconhecemos qual é o nosso dever, mas somos fracos e a tarefa é ingente. Encoraja-nos o propósito de servir-te. Se desfalecermos por um momento, reanima-nos. Se tombarmos por um descuido, reergue-nos. Não nos deixe cair mais no cativeiro da soberba, da cobiça e do egoísmo. Liberta-nos, Senhor, desses negros grilhões do mal, ainda que pela dor, Senhor. Assim seja, exclamou Rivaio. Assim seja, repetiram todos. Agora, caros camaradas, despeço-me, desejando-lhes coragem e êxito. E nomeou-se Luís de França. Luís de França. Né? Era o São Luís, portanto, que tinha sido rei da França. Né? Então, meus amigos, vejam aqui que a prece feita naquele momento, se desfalecemos por um momento, reanima-nos, ela teve resposta em 1860, com a chegada do pacote que Kardec recebe na sua casa, aquele início que nós lemos aqui. Naquele momento, é a resposta da prece que tinha sido feita pela primeira vez em 1857. Quer dizer, Kardec foi reanimado naquele primeiro momento. E aí o Canuto de Abreu termina a sua obra da seguinte forma. Quando os últimos convidados partiram, após 11 horas, Gabi apagou as luzes do apartamento e recolheu-se logo ao leito, deixando Rivaio no escritório sentado à escrivaninha de carvalho sob a luz bruxuleante de uma vela. Ele apanhou um caderno, já em parte escriturado e com o título Memórias, e principiou a escrever. Hoje, finalmente, 18 de abril de 1857, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante de minha vida, pelo enorme benefício que certamente espalhará. E isto devo... E aí Kardec deu uma paradinha. A quem ele devia essa obra que tinha chegado por seu intermédio? Susteve a pena por um instante e, tirando da gaveta central um dossiê de couro marrom, bojudo, de papéis escritos, desatou e foi rebuscando entre folhas soltas a comunicação que lhe viera à lembrança ao escrever devo. Tinha esta nota à margem: de Zéfiro, ou de Zefir, em 5 de janeiro de 1857, data em que entreguei o manuscrito do Livro dos Espíritos a Madame Danty, evocando mentalmente o espírito amigo que lhe dera, continuou a escrever após a palavra. Devo, em primeiro lugar, a ti, caro amigo, prezado companheiro de outrora, quero deixar aqui transcritas em destaque as tuas palavras. Mas qual? A verdade não será conhecida tão cedo, nem acreditada pela maioria antes que decorram muitos anos. Você não verá nesta existência senão a aurora do sucesso desta obra. Tudo que está em amarelo foi ditado pelo Zéfiro, ou pelo Zefir, né? Traduzindo Zéfiro, né? Em 5 de janeiro de 1857. Terá que voltar à Terra reencarnado noutro corpo, para completar o que está apenas começando a fazer. Terá que voltar à Terra reencarnado em outro corpo.
Muita gente vê nesta frase o indício de que Allan Kardec teria reencarnado como Chico Xavier, né? O que também seria perfeitamente possível, né? Pela continuidade que Chico Xavier deu à obra que foi iniciada por Kardec. Só então verá em plena messe os primeiros frutos da sementeira que o Livro dos Espíritos vai espalhar pelo mundo. Agora, você terá somente invejosos e competidores que procuram denegri-lo e contradizê-lo. Não se desencoraje, porém, nem se inquiete com o que disserem ou fizerem contra. Prossiga na tarefa, continue incessantemente a trabalhar pelo progresso da humanidade. Isso em janeiro de 1857. Enquanto perseverar na via do bem onde entrou, você será sustentado fortemente pelos espíritos bondosos e servo da verdade. No começo do ano passado, prometi minha amizade aos que durante o curso dos ensinos se portassem convenientemente em todas as circunstâncias. O ano acaba de findar-se. Quero cumprir a minha promessa, anunciando-lhe: você foi o escolhido. Então Zéfiro diz para ele claramente que ele tinha sido escolhido para trazer a mensagem. Kardec tinha sido escolhido para trazer a mensagem dos Espíritos. Rivaio apôs em seguida estas palavras: obrigado mais uma vez, caro amigo. Não fiz mais do que o dever para ser digno de sua estima e da confiança de meu guia. Se agir convenientemente, devo-lhe muito, prezado irmão. Você guiou-me nos primeiros passos, trouxe-me os primeiros instrutores, apresentou-me ao Espírito Verdade, mostrou-me algumas páginas antigas de meu passado. E agora, nesta mensagem fraternal, ao final de nosso curso, me desvenda um pouco do meu futuro. Obrigada por tudo. 1000 vezes obrigado. Creio como você que não viverei bastante neste corpo já quebrado para ver o triunfo da verdade espírita. Ficarei satisfeito se puder resistir, como você me anuncia, ao desenvolvimento germinativo da filosofia que começamos a plantar hoje na Terra. A seara de uns, a colheita de outros. Assim diz o Evangelho. Mais de 100 exemplares do Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certo gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não foi em vão. Você prometeu no começo das instruções ajudar os que se esforçam. Sabe que me esforcei. Rejubilo-me em ver que também você cumpriu a promessa de estimar os que se esforçam. Guardarei como preciosa a sua estima. Está ouvindo? O relógio soa meia-noite. Sinto alguém alertar-me em surdina. Adeus, caro amigo. Rivaio fechou a pasta de couro marrom sobre o caderno escrito e, levantando-se, ouviu uma voz. Até logo, amigo. Até breve, respondeu ele. E de castiçal em punho, rumou para o leito na ponta dos pés para não despertar Gabi. Né? Então essa é a passagem que eu considerei muito bonita sobre a vida do nosso mestre, que retrata as dificuldades que ele teve, que retrata as suas incertezas, o amparo espiritual que ele teve. Né? E nós só podíamos, nesse dia próximo a 18 de abril, lembrar essas passagens. E aqui, todos juntos, agradecemos ao nosso mestre Kardec por ter nos trazido esta obra tão importante para as nossas vidas, como é o Livro dos Espíritos. Que onde quer que eles estejam, agora copiando Augusto César Neto, no mundo espiritual ou nas paragens do infinito, quem sabe em mundos mais elevados, que ele possa registrar o nosso sentimento de gratidão e, portanto, o nosso muito obrigado. Muita paz para todos.